As principais pérolas, as principais verdades, os principais acontecimentos, as maiores e melhores e mais profundas experiências que a gente pode ter, em todos os sentidos, podem ser explicadas com palavras difíceis, podem ser explicadas de maneiras filosóficas, enfim, pedagogicamente falando, bastante construídas, bem construídas, tudo isso. Mas não precisam. Porque elas nascem e têm a sua raiz, a sua essência na simplicidade. Então eu começo a perceber isso quando eu entendo que eu estou intoxicado, que os meus sentidos estão sobrecarregados, que a minha construção do eu é uma construção falsa, porque ela, como a gente estava falando, ela se sobrepõe camadas de realidades que me manipulam para que eu seja não uma pessoa, para que eu seja um consumidor, para que eu seja, no fim das contas, um consumidor, seja de produtos, de crenças, o que quer que seja, mas para que eu seja um consumidor, para que eu me torne parte de uma massa. Eu não consigo manipular uma massa se ela não for homogênea. O cara, para fazer um pão, ele precisa ficar ali amassando um macarrão, tá? Ele fica amassando para aquilo ficar homogêneo, e aí ele pode manipular. O que estiver fora, ele vai ter que tirar, porque ele não consegue manipular aquilo. Ninguém, sociedade nenhuma e o ser humano nenhum é manipulável se ele consegue entender e se distanciar dessa filosofia de massa que é imposta também pela cultura televisiva, com suas exceções, né? Também pela política, com não sei se há exceções, também, e aí vai, pela religião e assim por diante. Então por isso existe essa agressividade, essa preocupação, essa inquietude, quando parte da massa se destoa. E aí todo o trabalho da massa de puxar aquele para a massa, e as dificuldades que estava dizendo, de se sentir fora do fluxo, para que aquele faça parte e compre todas as ideias e todos os pacotes. Afinal de contas, você não precisa comer só o pão francês, ou o cacetinho, como vocês falam aqui, né? Aliás, fazer um parênteses aqui, eu fui outro dia numa padaria com a minha mulher, eu não sabia, essa história de cacetinho era nova para mim, lá em São Paulo a gente chama de pão francês e tal. E aí eu tinha um cacetinho, só que maior. E eu brinquei e falei, como é que chama esse aí? Eu vou pedir pra mulher. Eu falei, cacetão. E eu achei que ela tava falando sério. E pedi um cacetão. E a mulher, como assim? Aí depois ela falou, mas como você achou? Eu falei, mas vem cá, se cacetinho é normal, por que cacetão é absurdo? Não é. Mas enfim, eu posso comer o cacetinho, o cacetão, pão integral, eu posso comer qualquer tipo de pão, pães diferentes, pão sovado, pão doce, enfim. Mas no fim das contas é tudo pão. Então eu posso consumir a informação, a espiritualidade de várias maneiras, umas para massa, outras para pessoas mais elitizadas. Mas no fim, essencialmente, se não tiver conectado a essa percepção de simplicidade, né? Se for muito complicado, se for cheio de mistérios inacessíveis e só os entendidos aqui e tal, isso vai te distanciando da sua humanidade. Por isso que eu vinculo muito espiritualidade com humanidade. Por isso que, como você me perguntou, mas você não segue uma religião? Não. Eu acho que quanto mais eu desenvolvo a minha humanidade, no sentido de me vincular a você, de estar próximo e perceptível e sensível a tudo, mais espiritual eu me transformo. E não o contrário. Quanto mais espiritual, mais melhor eu vou estar com os meus benevolentes amigos.